PUC TV Esportes aqui na PUC TV. Hoje, terça-feira, e a seleção brasileira só empatou com o México por 0-0 e ficou para a próxima rodada contra Camarões a definição sobre a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Comigo aqui hoje, os comentários são do Jean Damas e do Humberto Castro. E aí, Humberto, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Pasquetto, amigos acompanhando aqui o PUC TV Esportes. O técnico Felipão, há pouco, em sua entrevista coletiva, disse o seguinte, uma frase que chamou a atenção. Nós precisamos valorizar o que o adversário fez no jogo. Agora imagina se no lugar do Peralta fosse o Van Persie, no lugar do Giovani dos Santos fosse o Thomas Miller. E aí, Jean, tudo bem? Boa noite, Wendel. Noite abençoada para você de casa. Preocupante. Não desesperador, mas a palavra que fica a respeito desse jogo é preocupação. O André Isaac também está ao vivo com a gente lá em Teresópolis. André que está acompanhando o dia a dia da seleção brasileira. Boa noite, André. Tudo certo? Boa noite, Pasquetto. Um abraço para você, para o Jean. Um abraço para todo mundo ligado no PUC TV Esportes. Olha, a minha palavra em relação ao jogo da seleção brasileira. Tranquilidade. Acho que tranquilidade. Temos que valorizar o adversário? Sim. O goleiro adversário. Se não fosse ele, o Brasil teria atropelado esse México. Bom que as opiniões se divergem. Divergem, são diversificadas aqui no programa. Ó, nesse momento, estão jogando Rússia e Coreia do Sul. Esse jogo é em Cuiabá, né? Em Cuiabá, exatamente em Cuiabá. E 0-0. 0-0 exatamente esse jogo. Primeiro tempo, Rússia e Coreia do Sul, jogo em Cuiabá. Curioso essa tabela da Copa, né? Sim. Porque o jogo do Brasil já foi pela segunda rodada. Exatamente. E esse jogo que está acontecendo agora, Rússia e Coreia do Sul, fecha a primeira rodada. É o segundo jogo do Grupo H. E vamos aos melhores momentos da seleção brasileira. Nós temos as imagens do 0-0, Brasil e México, hoje à tarde, no Castelão. Pegar a opinião primeiro do Jean Damas. Qual a tua análise do jogo, Jean? Qual o resumo que você faz? Em relação ao resultado, até essas coisas acontecem de você não vencer, seja em Copa do Mundo, seja em amistoso, seja em qualquer outro tipo de campeonato. Agora, minha preocupação é justamente por aquilo que a seleção brasileira não conseguiu jogar nessas duas primeiras partidas. Tem se valido do talento individual de alguns jogadores que estão bem, desses casos é o Neymar, que sempre joga bem e carrega a seleção. As principais jogadas da seleção brasileira acabaram sendo de bola parada inclusive cobrada pelo Neymar. E o que me preocupa é a questão tática do Brasil, um time me parece demasiadamente engessado, sem alterações de posições dentro do campo. Você joga com meio de campo onde um jogador abre na ponta direita, o outro na ponta esquerda, e aquele fator de meio, isso aí foi pensado para que o Paulinho pudesse vir de trás, como aconteceu na Copa das Confederações. Não acontece, as alas não estão no mesmo nível daquela seleção e nem a pegada. A seleção mordia muito, pegava o tempo inteiro, não está conseguindo ter esse encaixe. Agora, preocupação não. Seleções como, por exemplo, a França em 2098, jogou um futebol muito abaixo do que a seleção tem jogado, classificou para a segunda fase na Bacia das Almas, nas oitavas de finais classificou com gol na prorrogação e depois encaixou o futebol e foi campeão do mundo. Então o time do Brasil, por exemplo, está muito acima da França do que naquela época. Então tem ajustes a serem feitos, eu confio na seleção brasileira com todos esses problemas. Bom, atenção para esse recado que eu vou dar agora, hein, moçada? Ainda dá tempo de comprar seu lote no melhor loteamento de Senador Canedo. Eu falo do Residencial Hebron, ao lado do Jardim das Oliveiras, pertinho, na região metropolitana de Goiânia. Foram liberados mais alguns lotes para você. Aproveite! Loteamento com infraestrutura completa, para você viver bem com a sua família. Asfalto, meio-fio, água e energia, iluminação, rede de esgoto seca e galerias pluviais. E as obras estão super aceleradas. A rede de água e a rede de energia estão prontas. A rede de esgoto seca também já está pronta. Vá até o Residencial Hebron, veja de perto e compre logo o seu lote.
mas corra, porque 80% dos lotes já foram vendidos. É o melhor loteamento com retorno garantido em Senador Canedo. Perfeito para morar ou investir. Loteamento Hebron, vendas Marcelo Baiocchi, imóveis 4008-8888. O André Isaac acompanhou também a movimentação da galera em Teresópolis, né, André? Como é que foi aí, debaixo de muito frio? Não, até que agora à tarde não estava frio não, estava tranquilo, tempo bom. No centro da cidade, uma concentração de mais de 6 mil torcedores, mais do que no primeiro jogo. A cada jogo que passa, o torcedor se empolga mais com a seleção brasileira. E nós acompanhamos o jogo de um bar mexicano. Olha só como foi. Encontramos um bar mexicano em Teresópolis. Vamos lá assistir o jogo com os rivais? Não foi bem assim. Eu tô aqui com o senhor Fernando Lois. Ele é o fundador do Sancho Panza, esse bar e restaurante mexicano aqui em Teresópolis. Hablas português, senhor Fernando? Sim, como não? Se habla português, sim. Mas não é mexicano? Não, eu sou mexicano. É de onde? Eu sou brasileiro, Bahia. Da Bahia, então é baiano. Por que um restaurante mexicano, senhor Fernando? Tem uma história muito grande. Tem uma história, só meus filhos sabem explicar. Só os garotos que sabem explicar. E para o jogo Brasil e México, a culinária vai mudar um pouco? Brasil, a culinária aqui dentro da casa é mexicana, é mexicana. Lá fora é brasileira. Um churrasquinho? Churrasquinho, perfeitamente, churrasquinho no pão. E pode assistir de sombreiro? Pode assistir sombreiro, como queira, não tem problema nenhum, vou retirar. Agora eu sou brasileiro. Ah, então tá bom, não tem mexicano, só brasileiro? Dora, você é de onde? Peru! E hoje, Peruana torcendo pro Brasil! de quanto o Brasil ganha hoje? 3-1! E vamos ao jogo. Primeiro tempo sofrido, 0-0. No intervalo, o torcedor estava com um pé atrás, mas otimista. Frio demais, cara. E outra coisa, o pessoal falando lá, você vê o pessoal falando se 5-0, 4-0. Pô, 2-1 tá de bom tamanho, cara. Tá com cara de um empate, mas se acontecer um 2-1 aí pro Brasil, vai pontuar 3 pontos, já tem 3 pontos da Croácia, tá de bom tamanho mesmo. Marcelo, bem que você disse que estava com cara de empate. O jogo acabou terminando 0-0, mas há quem tenha gostado do resultado. Excelente jogo, acho que os dois times mostraram futebol para frente, disputado, o México marcou muito bem, jogou muito bem taticamente também, teve chances de gol, o goleiro do México realmente fez defesas impressionantes, né? Acho que foi um jogaço de alto nível de futebol. Então tá aí, assistimos o jogo do bar mexicano, onde não existia nenhum mexicano, Pasqueto. Rapaz, agora eu sei o motivo dessa silhueta definida sua. É bar mexicano, guacamole, taquitos que falam, né? Aquele burritos. Tacos. E aí enjoei da comida mexicana. Eu vou lá pra fora, churrasco. Pimenta e churrasco. Churrasco com chimarrão. Tá explicado, tá bem servido aí, André. É verdade. Apesar de não ter experimentado a comida mexicana, não. Me engana que eu gosto. E o Maico? Maico foi bem nessa ou não? Maico foi bem, Maico tá trabalhando bastante. Eu sei, vocês dois. Daqui a pouquinho você volta, viu, André? Pra gente pegar os últimos detalhes da seleção brasileira. Valeu. Aqui algumas mensagens no nosso novo WhatsApp, que é o 8599.000. Pasqueta, é possível fazer uma reportagem dos jogadores do Vila que estão no DM? Alain, é possível sim, Alain. A Luciana vai fazer ainda nesta semana, beleza? Vamos fazer com certeza. O Wagner, boa noite a todos. No jogo de hoje o Brasil não jogou o suficiente para ganhar, pois o México estava atacando muito e chutando muito de longa distância. Queria ganhar mesmo uma bola. Queria ganhar uma bola ele aqui. As bolas não estão aqui hoje. Esquecemos de colocá-las aqui na mudança do estúdio, mas está valendo. México fechou o Brasil e o Brasil não conseguiu jogar. O Fred e o Oscar não jogaram nada. Hernani Borges, valeu Hernani, mais uma. O André tá certinho, até agora o Fred não jogou nada. Abraço a todos. Rosana, e para ela o melhor em campo foi o goleiro do México, o Ochoa, que joga no Ajaccio da França, né? Isso. Tem 29 anos, é a terceira Copa dele.
Eu acho que até a FIFA escolheu também esse goleiro aí. Como melhor em campo não hoje? tem outro não, você vai pegar... Boa noite. Porque o Júlio, você falou do Júlio César, só foi aquela defesa no segundo tempo. Porque aquela casqueirada no primeiro, que a bola ia pra fora. Na tua opinião. Eu não considero como grande defesa, não. Ele fez só uma. Boa noite, Pasqueto. Tomara que eu esteja errado, mas acho que o Hélio dos Anjos não vai dar certo no Dragão. O que vocês acham? E a situação financeira do Atlético, como está? Aqui é o Pedro do setor central, torcedor do Dragão Campineiro. Parabéns pelo programa. Essa resposta você vai ter, Pedro, após o intervalo. Porque aí vamos dar um tempinho em Copa do Mundo e destacar a apresentação do Hélio dos Anjos, a reapresentação do Goiás e também as últimas do Vila Nova. Ou você não confia nele porque ele larga o serviço pela metade? O trabalho dele, até por causa disso, tem sido muito ruim nas suas últimas passagens por todas as equipes. Só tem começo, né? Não tem meio e fim. Não tem. Não confio, vou aguardar para ver. Aquele Hélio de 10 anos atrás era um baita treinador, motivador, trabalhador, mas esse Hélio eu não sei quem é. E aí, Humberto, o Hélio dos Anjos de volta no Atlético? Excelente contratação. O Adson Batista está de parabéns. O Hélio dos Anjos é um grande treinador, tem muita experiência. Hoje ele até usou uma frase nessa sua apresentação. Ninguém volta a um clube pela terceira vez porque é bonito, porque fez um bom trabalho. Nos dois que ele passou, ele foi bem, que foi a melhor campanha do Atlético na Série A, que levou o Atlético à Copa Sul-Americana em 2011, foi com o Hélio dos Anjos. Na outra ele não foi bem, perdeu 6 seguidas. E dessa passagem que ele perdeu 6 seguidas, ele foi caindo de rendimento, né? O seu trabalho foi caindo nos clubes que ele passou. Ficou 10 meses parado, desde o Fortaleza, que foi a sua última equipe. Chega na hora certa, é um técnico que conhece bem o futebol goiano e eu acredito que esses 10 meses que o Hélio ficou parado e que ficou observando o mercado, participando de reuniões e cursos, conversando com treinadores experientes, como ele participou de uma palestra com o Parreira no Rio de Janeiro. Isso ajudou bastante o Hélio, deve ter ajudado bastante o Hélio, e eu confio no trabalho dele e acredito que ele vai fazer um bom trabalho no Atlético. Bom, vamos correr aqui. Lá no Vila Nova hoje, sem novidades, apenas o Rafinha, o lateral esquerdo, na apresentação do time. Jogador que passou no Joinville e também no Avaí. E lá no Vila Nova falam ainda em contratações. Amanhã a gente traz mais detalhes sobre o Vila. Hoje no Goiás, podemos soltar aí as imagens da reapresentação do Goiás? Apenas uma caminhada ali no bosque, ali no CT. Jogadores não pegaram no batente. Agora a notícia que mais chamou a atenção, o Vitor e o Richelli. Esses dois não ficam. O Vitor será colocado para empréstimo mesmo, agora é oficial. E o Richelli está indo para Chapecoense jogar a Série A. O Vitor tem lenha para queimar na Série B. O Richelli me estranha. O Richelli é melhor jogador que a maioria dos atacantes que o Goiás tem lá hoje. É melhor. Você acha? Por aquilo que ele fez no Campeonato Goiano e que os outros não fizeram nem no Campeonato Goiano nem no Brasileiro. Agora, o Richelli realmente não é jogador para brasileiro. E nisso o Goiás tem razão, precisa de algo melhor. E aí, Humberto? Olha o Richelli aí e o Vitor. Pois é, eu concordo com o Jean nessa questão do Richelli. Me estranhou esse afastamento do jogador, essa liberação para Chapecoense, até porque ele se lesionou e não teve tempo de mostrar futebol nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Porque a gente colocar assim, o Richelli não serve para uma Série A, mas não vimos ele jogar numa Série A como vimos outros atacantes que não deram conta, né? Então me estranha, porque vou citar um nome aqui, o Léo Bonatini. Né? O Léo Bonatini poderia ser esse cara, ao invés de ser o Richelli, ser o Léo Bonatini, que já passou no time titular e não deu conta. Então eu acho que houve uma precipitação na saída dele, do Richelli. Com relação ao Vitor, não estava rendendo, né? Foi caindo de produção, o torcedor pega muito no pé dele, desde a sua volta ano passado, até mesmo quando o time foi bem com o Walter, com o Goulart, aquele pessoal todo, o Vitor não comprometia, mas também não fazia grandes partidas. Então acho que a atitude correta é em não dar sequência no Vitor aí no time principal do Goiás, no elenco. Bom, ontem à noite, enquanto estávamos aqui no programa, aconteceu o jogo dos Estados Unidos contra a Gana, 2-1. E esse jogo foi pelo grupo G. Os Estados Unidos venceram por 2-1 Gana, grupo G, Copa do Mundo. Nós temos aí como está a classificação do grupo G da Copa também.
Alemanha com 3 pontos, Estados Unidos também tem 3, Gana e Portugal não somaram pontos. Essa é a classificação do grupo G, que já teve uma rodada encerrada. Eu vou voltar com o André Isaac ao vivo, lá da Granja Comari, para daqui a pouco a gente terminar com os melhores momentos de Bélgica e Argélia hoje. Qual a programação da seleção, André? Olha, está programada folga para amanhã, os jogadores ficam de folga, eles só se reapresentam na quinta-feira, às 11 horas da manhã, no aeroporto do Galeão, e sobem aqui para Teresópolis. Mas amanhã deve ter alguma movimentação aqui em Teresópolis, na Granja Comari. Tratamento do Hulk, né? O Hulk, com certeza, não ficará de folga, ele continua em tratamento e ele deve vir para a Granja mais cedo, Pasqueto. Como detalhe, a Alemanha enfiou 4 em Portugal ontem à tarde e hoje todo mundo treinou. Eu acho que a seleção treina muito pouco. Tá em fim de temporada. Todo mundo tá em fim de temporada e lá qualquer motivo é motivo para cancelar treinamento, bicho. Qualquer motivo. É o frio, é o desgaste, é a Bruna Marquezine, é o cabelo do Neymar, é esse Daniel Alves que não joga nada, é jogo da Copa que tem que assistir e a Alemanha tá lá, treinando 1h da tarde, todo dia. Não sei se serve como detalhe, mas é o paralelo que eu faço, viu, André? Um abraço. É por isso que a Alemanha vai ganhar a Copa. Então tá bom, aí. Eu concordo com você, Pasqueto. A seleção tá parecendo um time aqui perto da TV aqui, ó. Não é o fato não é só a quantidade de treinos, que ela é menor que as outras seleções, mas os próprios treinamentos em si, né? São muitos treinos, treino de 15 minutos, engana que eu gosto. 20, 30, aquele toquinho de lado, não pode machucar, essas coisas. E na preparação até a estreia, foi uma timidez danada, né? Um medo de se machucar. E a Alemanha tá lá. E muitos treinos leves. Então, a gente não viu muito treino de bolas paradas, jogadas ensaiadas. O Filipão fechou o treino 1 hora porque ele vai treinar jogadas ensaiadas. Nós não vimos isso. Faz um contra-ataque do adversário contra a defesa dele, que se mostrou desarrumada hoje. Escanteio. Precisa trabalhar o time taticamente, ter variações de jogadas. O time está previsível. Tem folga. Precisa ter mudanças, precisa ter alterações. Ô André, um abração, viu, querido? Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Vamos lá, vamos com os melhores momentos, Jean? E moçada, de Bélgica 2, Argélia 1 hoje, em Belo Horizonte. A Argélia começou ganhando 2-1, gol do Fellaini de pênalti, do Feghouli de pênalti, e foi pênalti, né? O rapaz puxou ele pelo braço. E a Bélgica virou com o Fellaini de cabeça e o Mertens também, 2-1. Essa Bélgica muita gente esperava para ver, gostou, agradou, Jean? É comum. É estreia, tem potencial para jogar mais, seus principais jogadores não estavam inspirados. O Fellaini, que entrou muito bem depois da entrada do Fellaini, a Bélgica foi outra e dominou, abafou, atacou, pressionou até virar o jogo. Agora eu esperava um pouquinho mais e espero ainda só início de Copa do Mundo. E aí, Humberto, Bélgica 2, Argélia 1. A Argélia começou com muita empolgação, né? E a Bélgica não esperava essa empolgação dos argelinos. Agora, o curioso é que esse jogo foi 1h da tarde, tá muito quente lá em Belo Horizonte, e o jogo foi corrido, rapaz, uns 90 minutos, hein? Amanhã, você que é muito atento, olha lá, o gol de empate da Bélgica, você pode dar uma olhada, amanhã a Bélgica treina. Pois é. Amanhã a Bélgica treina. E a Bélgica tem vários jogadores aí, um negócio futebol que me espanhol incomoda e muito. Inglês. Essa chacrinha, às vezes essa falta de treinamento, essas paradas na seleção. Aí, 2-1 pode cortar para mim aqui, para eu terminar aqui com algumas mensagens. Se o Brasil jogar assim, não passa das oitavas, não deixou o nome. Pasqueto, mande um abraço aqui para senador Canedo, vocês são muito bons, mas não deixou o nome também. Pasqueto, o povo esquece fácil, a última atuação do Hélio, ele perdeu 6 jogos, tá falando para você, viu, Humberto? Eu acabei de falar. Conversa muito e não confio mais nele. Acho que o seu comentarista tá equivocado, tá falando de você, Humberto. Eu citei que o Hélio perdeu 6 provavelmente ele deve torcer pelo Goiás, tá falando de você, Humberto. Abraço a você e ao Jean. A Rosana te mandou aqui. Abraço pra Rosana. Rosana, você vai ficar devendo um abraço pro Humberto. Ele é gente fina da nossa agenda lá de Anápolis, viu? Valeu, um abraço também pro Salviano, que tá acompanhando o programa. Vamos embora, amanhã tem mais. Falou, Jean, falou, Humberto. Um abraço. Tchau. É isso aí, um abraço e até lá.